Neste momento, estamos recebendo ao vivo nos estúdios o prefeito Daniel Batista Sucupira, que, entre outros assuntos, vai falar a respeito de algumas colocações feitas pelo vereador Assis da Prefeitura, também pelo presidente do sindicato que representa os servidores da Prefeitura Ixoflotone e, claro, a respeito das ações feitas pela Prefeitura em prol da nossa comunidade. Primeiramente, eu quero agradecer o prefeito por ter aceito nosso convite. Bom dia, Daniel. Obrigado pela sua presença. Bom dia, Elvis Passos. Em seu nome, quero saudar aqui toda a equipe do Grupo Imigrantes de Comunicação, saudar as pessoas que estão nos ouvindo, que estão acompanhando a audiência do repórter da SEM. Fazendo uso do espaço democrático e imparcial do Grupo Imigrantes de Comunicação, nós temos aqui algumas colocações que foram feitas durante a exibição de uma entrevista concedida pelo vereador Assis da Prefeitura. Primeiro ponto, ele diz, abre aspas, que muitas coisas que aconteciam na gestão passada continuam acontecendo. O senhor acha que existe alguma semelhança do seu governo com o governo passado? Olha, primeiro, dá um bom dia ao vereador Assis. Eu sei do esforço que o vereador Assis tem de dar sua contribuição para a cidade de Teoflotone. Agora, eu entendo que é só com o tempo que as pessoas vão conseguir estabelecer essa comparação com os governos, né? Eu sei que o prefeito Getúlio Neve, ele fez o seu esforço à sua maneira, no seu tempo, para desenvolver o seu trabalho, assim como a prefeita Maria José e os prefeitos que também passaram pela prefeitura. Mas temos que lembrar, Elvis, que a vida ela é muito dinâmica e os processos são diferentes, os momentos são diferentes, e a prefeitura ela não é um órgão que no momento em que você muda o governo, você muda ela como um todo. A prefeitura existe uma dinâmica natural, existem servidores, colaboradores, existem compromissos, existem contratos, e cada governo ele participa e implementa uma transição de governo. Nós fizemos transições importantes, resgatando projetos que estavam parados na administração anterior, programas que não eram executados, nós passamos a executar. Portanto, eu entendo que os governos eles podem ser comparados à medida que o tempo for passando, né? Então, aquilo de bom que o prefeito Getúlio fez, pode ter certeza que nós estamos dando continuidade. Aquilo que nós entendemos que não era correto, nós estamos apresentando outras alternativas, apresentando novos programas e novos projetos. Bom, outro ponto abordado pelo parlamentar durante a sua entrevista foi, abre aspas, que o mandato que o senhor teve como vereador foi excepcional, mas que hoje, como prefeito, faz o que o senhor combatia enquanto vereador. É a mesma realidade que eu estou retratando aqui. Nós temos cadeiras que são distintas e responsabilidades que são distintas também. Então, o papel do Poder Legislativo é propor ao Executivo, fiscalizar a atuação do Executivo, apresentar à cidade propostas, leis, programas, aquilo que a cidade precisa ter para se desenvolver. Nós temos uma relação muito boa com os vereadores da Câmara Municipal. Para você ter uma ideia, os nossos projetos, todos que nós apresentamos até então foram aprovados. Nós temos um apoio que vem da Câmara Municipal com muita firmeza, com muita força. Portanto, cada momento na vida em que a gente ocupa um espaço, fiz com muito orgulho o mandato legislativo e dei minha contribuição daquela maneira. Ocorre que agora, como prefeito, nós temos algumas situações de uma cidade que apresenta dificuldades que no momento em que eu questionava como vereador, se tivessem sido resolvidas, talvez a nossa realidade hoje era diferente, né? Prefeito, outro ponto abordado pelo vereador Assis na sua entrevista diz o seguinte, ele diz que há diálogo com o prefeito, mas que não há solução e que as conversas são sempre pró-gestor e nunca pró-servidor. É uma afirmação também que vem de acordo à capacidade resolutiva que nós precisamos ter. Nosso governo ele reuniu com quase todas as categorias da prefeitura. Reunimos com radiologistas, reunimos com engenheiros da prefeitura, um conjunto de outros servidores, os quais eu quero aproveitar e mandar um abraço, agradecer pelo apoio de sempre. E o governo, quando ele se abre ao diálogo, ele quer ouvir as propostas e as sugestões, né? Eu acho que esse é importante, essa pegada. Porém, um governo não pode ser mentiroso. Um governo ele tem que falar a verdade com as pessoas. E no momento em que o desfecho da reunião, chega-se ao desfecho da reunião, muitas vezes as pessoas preferem receber a verdade das mãos ou da boca do prefeito do que receber a mentira. O servidor de Teoflotone sempre foi muito enganado, Elvis. E é uma prática que nós não podemos permitir agora. Então, se o servidor sentou conosco, pediu um aumento salarial, a prefeitura, como não é diferente de outras prefeituras do estado, né, em situação de calamidade financeira, como é que nós vamos virar para o servidor e dizer que no outro dia o servidor vai ter um aumento se eu não vou conseguir garantir aquele aumento na folha de pagamento?
Por outro lado, os compromissos que nós firmamos com os servidores, nós conseguimos garantir. Um exemplo, firmei o compromisso de retornar à insalubridade dos servidores que atuam nas escolas públicas. Outro ponto abordado pelo vereador, ele diz que algumas gratificações que foram dadas pelo senhor foram dadas sem critério. Que gratificações são essas e por que essa afirmação? Bom, a prefeitura, ao longo do tempo, como os prefeitos não fizeram plano de cargos e salários na prefeitura municipal, nós temos uma realidade em que foram colocados determinadas gratificações em determinadas categorias para se complementar o salário. Um exemplo disso, a categoria do vereador Assis recebe 100% de gratificação. Agora, como prefeito e sabendo que não houve recomposição salarial justa ao longo desses anos, como é que o prefeito que entra como prefeito de Sucupira vai chegar e cortar a gratificação dos motoristas da prefeitura, que é uma gratificação por tempo integral, que já está vinculada ao salário deles? Como é que nós vamos retirar a gratificação dos fiscais, que também já é um critério e uma forma de complementar a renda desses fiscais? Quando eu cheguei em um dos setores da prefeitura, na minha agenda externa, e recebi um grupo de motoristas preocupados. Sucupira, nós ouvimos a entrevista, ouvimos o pessoal reclamando das gratificações, o senhor vai cortar nossas gratificações? Portanto, não é uma gratificação de A ou de B para simplesmente aumentar o salário a qualquer custo. Nós temos tipos de gratificação na prefeitura que são distintas, né? Do total de gratificações que a prefeitura paga, em grande medida, essas gratificações são para corrigir erros e falhas da ausência do plano de carreira. Essa última afirmação, talvez a mais polêmica, que chamou a atenção por parte do vereador Assis durante a sua entrevista aqui à Rádio TV Imigrantes, ele diz o seguinte, que os secretários do seu governo não têm autonomia, que inclusive diz que seria interessante se o governo provasse o contrário. O seu secretário tem autonomia para trabalhar? Olha, eu acredito que sim. Porém, eu entendo que a responsabilidade do gestor, ela é grande, Elvis. Então, o secretário no passado, como nós vimos, que muitas vezes realizavam ações equivocadas sem conhecimento do prefeito, no governo Daniel Sucupira e Zé Roberto Correia, isso não acontece, não. Nós temos uma relação direta de gestão, temos excelentes secretários, pessoas que trabalham com muito afinco, com muita dedicação, os quais eu quero aproveitar e destinar também meu abraço, né? Agradecer por esse companheirismo de sempre, de quem pega cedo junto com o prefeito e deixa o serviço tarde. E nós não podemos confundir também a autonomia de trabalho, né, com um trabalho em que as pessoas exercem de qualquer maneira as suas vontades ou a forma de fazer. Eu entendo que o governo tem uma linha, o governo ele tem um planejamento de governo, e os nossos secretários têm que trabalhar para implementar esse planejamento de governo. O único detalhe que eu quero destacar é que o planejamento do nosso governo não foi feito pelo prefeito Daniel Sucupira. Ele foi feito pelas comunidades ainda no nosso programa eleitoral. Quando as comunidades pediam médico noturno que nós implementamos, quando as comunidades pediam retorno do cursinho pré-vestibular que nós implementamos, quando as comunidades precisavam e pediam transporte universitário gratuito que nós já implementamos, quando a comunidade demandou, aquilo que nós estamos fazendo, ali nasceu o nosso planejamento de governo. E eu entendo que o nosso governo não tem que girar em torno dos secretários, conforme foi em governo anterior. Nós tínhamos secretários que mandavam na prefeitura mais do que o prefeito. Agora são afirmações feitas pelo José Antônio, que é presidente do Sindiceto, e o senhor democraticamente tem o direito de responder essas questões que foram colocadas aqui. Primeiro ponto, o presidente do sindicato que representa os servidores da prefeitura diz o seguinte, que a prefeitura não pode ser um cabide de emprego, que não só o servidor concursado vai ficar prejudicado, mas também a população. Nesse sentido, como que o senhor vê essa afirmação, cabide de emprego? Tem cabide de emprego na prefeitura de Teoflotone? O que eu quero aproveitar nessa resposta e destacar é que esse tempo do cabide de emprego ele já passou, né? Foi em resposta aos cabides de emprego que a população elegeu o Daniel Sucupira. Foi em resposta aos empregos familiares que as pessoas elegeram o Daniel Sucupira. Então, como no passado, né, nós tínhamos um gestor que a esposa foi secretária, que o irmão foi secretário, que o sobrinho foi secretário, que nosso governo não tem isso não. Nosso governo não tem um parente do prefeito dentro da prefeitura. E eu faço isso com muito orgulho, não porque eu simplesmente não quero contratar as pessoas, né? Porque graças a Deus a vida da minha família, em que pese ser uma vida muito simples, né, é uma vida muito equilibrada também. Irmãos trabalhadores, família trabalhadora, assim como a grande parte da população de Teoflotone. Eu entendo que prefeitura é coisa séria, é lugar de entrar e trabalhar. Agora, se você for observar, cabide de emprego era quando a gente tinha mais de 500 contratados
na prefeitura de Teoflotone. Nós substituímos, Elvis, para você ter uma ideia, mais de 450 cargos contratados por indicação do prefeito por servidores efetivos do concurso. A última afirmação aqui do presidente do Sindiceto, ele diz o seguinte, que não tem como provar, mas que sabe que existem funcionários fantasmas na prefeitura de Teoflotone que vão no local, batem o cartão, voltam para outros trabalhos ou simplesmente voltam para suas casas. Pois é, Elvis, a afirmação que não tem como provar é difícil até de responder, né? Então a sugestão que eu dou, não somente ao nosso presidente Zé Antônio, mas também a todo servidor, toda a população de Teoflotone que tiver dúvida com relação a qualquer servidor, que apresente para nós. Nós implementamos na prefeitura uma estrutura para o setor que nós chamamos de corregedoria. O nosso corregedor é um advogado da cidade, respeitado, que é o advogado Dr. Manuel Medeiros, e o papel da corregedoria é justamente avaliar o comportamento de servidores que não cumprem o seu horário de trabalho ou que tiveram condutas equivocadas no seu ambiente de serviço. Portanto, tanto a Câmara de Vereadores quanto a população em geral, o sindicato, podem apresentar essa denúncia direto para a corregedoria, pode ter certeza que o retorno vai ser dado. A única coisa que eu queria pedir, a gente vive um momento tão difícil, e nós não podemos esquecer que por trás de cada pessoa, nós temos também a sua família, né? Nós temos os filhos, nós temos as mães, e às vezes as pessoas denunciam e colocam nomes de pessoas em redes sociais sem levar isso em consideração. Eu reconheço que os ataques são permanentes ao prefeito. Eu acho que o prefeito tinha que ter até mais de uma mãe, né? Que volta e meia tem uma demanda ou outra, né? Mas eu queria pedir às pessoas que têm essas denúncias, que façam as denúncias direto na corregedoria, mas que tenham zelo para não julgar pessoas de forma indevida, né, Elvis? Eu acho que isso é muito complicado. Verdade.